sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast A Vida é Delas, podcast do Diário do Nordeste, onde a voz feminina tem o protagonismo que merece, a gente contando sempre histórias inspiradoras para você. Eu sou Thaís Lopes, jornalista do Sistema Verdes Mares, e é um prazer enorme ter você com a gente a partir de agora. E o episódio de hoje, pessoal, tá muito especial, porque já fazia um tempo que eu queria trazer essas convidadas, elas que formam um casal que inspira muita gente na internet e na vida real também, né? Com muita leveza, com muita representatividade, com muita verdade também. Elas se conheceram em São Paulo, quando trabalhavam como doulas, e de lá para cá muita coisa mudou. A mudança para o Ceará, e por que o Ceará, a gente vai também descobrir isso aqui. Uma gestação solidária, a gente também vai explicar o que significa isso direitinho aqui no nosso podcast A Vida é Delas. A construção de uma nova vida em família, o trabalho dela nas redes sociais, enfim, muita coisa pra gente conversar aqui. Deixa eu apresentar minhas convidadas, né? Chega de fala, Thaís. Aqui comigo, as nenas. Sim. Gabi Gavioli, Isso. Gavioli e Thaís Olardi. A Thaís e a Gabi, gente, aqui comigo, as nenas. Oi. Arroba das nenas, esse é o perfil delas, aproveitem, já sigam aí, já comentem, Sim. para curtir, compartilhar, enfim, interagir. E que felicidade, alegria demais tê-las aqui com a gente. Nossa, né? Nossa, alegria, a gente fica muito feliz. Adoro o conteúdo de vocês, eu acho que combate essa desinformação, combate preconceito, fura a bolha, como a gente estava conversando hoje, né? Esclarece as pessoas sobre as questões das vivências de vocês. Então, eu quero começar perguntando por que nenas? Começar do começo, né? Começar do começo, bem no comecinho, tá? A gente se conheceu e éramos amigas. Na verdade, a Thaís era o meu amor platônico. Assim, eu olhava pra ela e falava, gente, será que algum dia ela vai me notar? E aí, quando a gente começou a sair ou ter alguma coisa, a gente chamava de amiga. Ai, amiga. Mas daí, quando a gente ficou esquisito continuar como amiga. E aí, a gente tava falando isso no WhatsApp. Ai, como a gente, né, esqueci de chamar assim, como que a gente pode se chamar? Aí ela digitou Nena e mandou. Não, Nenes. Você Eu ia queria falar mandar Nenes, aí corrigiu. Tipo de neném, assim? Ai, Nenes. Nenes, não sei, eu acho Nenes Tipo legal. fofa, amor, uma coisinha assim, né? Neném, é. Tá. Mas daí Sai o corretor. celular decidiu que ia ser Nena. É. E aí ficou Nena. Mas é muito engraçado, porque a primeira vez que minha avó conheceu a Thaís, que não sabia que a gente tava ficando ainda, ela falou, ai, que legal, é Nena de Helena? Aí a Thaís, não, é Thaís. Aí ficou aquele clima, minha avó... A minha xará. Do nada, é. Eu tinha uma tia-avó, que era tia Nena. Aí ficou. Aí A gente ficou. gostou da sonoridade. É fofo, é diferente também, né? A gente não vê as pessoas se chamando de Nena. Não. E aí a gente... É muito gostoso. É. Aí fica arroba das nenas, que é um perfil no Isso. Instagram. A gente se chama de Nenas, mas no Instagram a maioria das pessoas me chamam de Gabi e ela é a Nena. Isso. Ah, Nena é a Thaís, então, pro pessoal. do exato. público. Aí os meus filhos, nossos filhos chamam ela de Nena. E os meus pais chamam ela de Nena. Tipo, a minha família inteira chama ela de Nena. E às vezes até a sua mãe, quando vai falar comigo, fala, é a Nena. A Nena. Ô, Thaís. Ai, que legal, ficou, Aí então. eu fiquei meio que a Nena, mas eu chamo a Gabi de Nena. Ai, lindo, Ai, lindo. é isso. Então é isso. Então vamos explicar pro pessoal direitinho essa história do começo. Como que vocês se conheceram? Vocês trabalhavam... As duas são de São Paulo, estado de São Paulo, Guarulhos e capital paulista. Guarulhos e capital. Troquei. E aí, vocês trabalhavam como doulas, trabalham como doulas, são doulas, né? Então, lá em Sim. São Paulo, vocês estavam trabalhando, tiveram um trabalho em conjunto, e aí foi quando Isso. surgiu, primeiramente, uma amizade. É isso? É. Ou Pra já foi mim, paquera é. mesmo? É que assim, eu tinha um relacionamento na época, ela também era casada. Eu trabalhava já há muito tempo, há um pouquinho mais tempo que a Gabi. Eu sou doula há 12 anos. E a Gabi, 9 anos. E aí a gente se encontrou num trabalho em comum, em grupo, assim, um coletivo de doulas. E a partir dali a gente começou a conversar. Eu tava nesse relacionamento, a Gabi casada. Então, assim, pra mim não tinha segundas intenções. Pra ela... A minha história com ela começa alguns anos antes, porque ela era muito conhecida na doulagem, assim. Ela é uma doula muito boa, e eu posso dizer porque ela foi minha doula no meu parto. Mas ela era muito conhecida e ela era uma acupunturista muito maravilhosa de parto, de indução de parto, de gestante e tudo mais. Então, era um nome que era sempre falado. E aí, eu olhei pra ela e falei, gente do céu, que perfeição. Tipo, eu preciso conhecer essa mulher na Você minha já vida. admirava, então, a Thaís? Muito. Ai, que legal. E aí, teve um parto que ela me ligou de madrugada pedindo pra eu cobrir. E daí ela falou, e eu falei, gente,
quem é essa pessoa no telefone, pelo amor de Deus. Quem é esse anjo? Mas eu não sabia quem era. E dou assim, ligou, você vai. Depois você pensa no caminho, quanto que você vai receber, onde Quem você tá é? indo, quem é a equipe, você só vai, porque a gente sabe que quando o doula precisa de ajuda, você resolve. E aí, no meio do caminho, chegou a foto dela no WhatsApp. Eu quase morri dirigindo, que eu falei, pelo amor de Deus, é ela que tá falando comigo. Um surto. E aí, depois teve congresso de parto. E aí, teve um congresso de parto que eu curti todas as fotos no Instagram dela. Todas as fotos. Que eu falei, vai subir a notificação várias vezes meu nome. Ai, dela querer saber quem eu sou. E aí, nenhuma resposta dela. E eu fiquei super... Eu tinha um meme pronto pra mandar, sabe? Eu tava esperando uma curtida dela, mas não teve. E aí ela namorava. E ela é escorpiana, muito fiel. Eu sou fiel, eu Já sou leal. soube, escorpiana e canceriana. É isso? Isso, exatamente. Ixi, gente, totalmente É. diferente. Porém, Somos de signo de água. o nosso... Quando a gente coloca lá, se a O gente... match no personagem. Pode falar. Personagem. Pode, aqui pode tudo. 100% compatível. 100% compatível. Então, são Nosso aqueles mapa. opostos complementares ou não? Enfim, Não porque sei, eu mas é sou casada com 100%. virginiano e eu sou aquariana. E também são bem bem diferentes. Aí a gente diferente. diz que nós somos os opostos complementares. É. Talvez, então. É a mistura do mapa, né? Porque a gente nunca é só um signo. Não que eu seja astróloga, É. mas eu gosto. Eu adoro também. E aí, então a gente tem um mapa, né? Todo o planeta, todos os planetas, Marte, Júpiter, em vários signos. E aí o mix nosso É 100%. combina com o mix uma Ai, da que outra. lindo. Chama sinastria. Ai, que isso. legal. Que É. massa. E aí, daí a gente começou a trabalhar juntas. E daí a gente começou a se aproximar. Mas daí começou, tipo, vamos trocar plantão, pra gente sempre se encontrar no plantão. Ai, pipipi, popopó, pipipi, popopó. Começou uma aproximação mesmo. É. Pra mim, a princípio de amiga, porque é isso. Tipo, quando eu tô no relacionamento, eu estou no relacionamento. Eu não fico paquerando com outras pessoas. Já ela tinha um relacionamento aberto com o marido. Ah, mas você já era casada ou Não, tinha um só relacionamento? Você é, namorava uma mulher, uma mulher. Uma mulher. Já você era casada com um homem, não é isso, Isso. Thay? Ou Gabi? Ah, entendi. A Conta gente mais. fala que eu tenho pedigree, porque eu nunca me relacionei com um homem. Ai, a gente vai ser massacrada. Que besteira, gente. É isso. O podcast é pra isso. Mas é isso, eu nunca me relacionei com um homem. Já a Gabi era bissexual, né? É. E aí, aí era isso, meu relacionamento era aberto, mas já não tava indo muito bem. Uhum. E aí, quando a gente ficou a primeira vez, eu falei pro meu ex-marido, eu falei, acho que acabou, assim, porque encontrei a mulher da minha vida, não sei nem o que te dizer, tipo, não vai mais ter relacionamento. Aí ele falou, você tem certeza? Eu falei, tenho certeza absoluta, assim, era o meu amor platônico, e é isso, acabou. Aí ele falou, eu quero que seja feliz, e aí a gente se separou, foi super tranquilo. E você, com seu ex-marido, você tem 2 filhos? Sim, Perfeito. sim, um E- de 9 e um de 11. E um de... Ai, que lindos. É. E o Ceará, gente? Onde que entra o Ceará nessa história? O Ceará, na verdade, já fez parte da sua vida, né, antes? Eu morei aqui, eu morei dos meus 11 aos meus 18 anos. Então, eu fiz toda a parte da adolescência. Eu morei aqui com os meus pais, porque meu pai veio transferido. Ele é engenheiro têxtil e ele veio pra cá. E aí, viemos todos, eu, minha mãe, meu irmão e meu pai. E aí, eu fiz a escola. E quando eu fiz a escola, eu conheci uma namorada. E aí, eu fui pra São Paulo pra fazer faculdade lá. Eu fiz faculdade lá de naturologia. Naturologia? Que diferente. É uma faculdade na área da saúde que estuda as terapias naturais no tratamento integral do ser humano. Então, parte espiritual, emocional, física, com as terapias naturais. Então, aromaterapia, florais, acupuntura e tudo mais. E aí, passou tudo, né? Me formei, fiz curso de doula, atuei 10 anos como doula. E aí, eu tive um burnout. E aí, nessa de ter um burnout, foi a primeira vez que eu me dei direito de ter férias, porque eu sou bem workaholic, assim, então... E quando você é doula, você trabalha com parto, com a saúde da mulher e com A uma demanda muito imprevisibilidade. forte da mulher, né? Então, ela quer você, ela não quer a sua backup, ou ela, eu vou parir daqui 5 horas. Não, tem que ser agora e durar o tempo que É a durar. vida, né, gente? Gerando ali uma vida é trabalhar com imprevisibilidade, como você Isso. falou, né? E em São Paulo, que a gente leva 2 horas pra sair de um lugar e ir pra outro. Então, aquilo foi... enfim, eu fui trabalhando muito, fui sendo consumida pelo trabalho, e aí a gente viajou pra Bahia.
E aí, na Bahia, a gente viu, tipo, um outro ritmo de vida. E aí, aquilo... Não, primeiro, que suco tem na Bahia, né? Porque assim, você vai pra lá, você pensa, talvez eu deva me largar tudo pra vir aqui morar com os pescadores, porque aqui é possível a vida ser feliz. Eu acho que todo mundo que vem, né, de outras regiões, de outros estados, e vem para alguns estados do Nordeste, eu acho que todo mundo pensa em algum momento, tipo assim, e se eu largar tudo E e se? vier pro Ceará? E se eu fizer das E férias a minha se? vida? Exatamente, eu acho que é normal, normal, super normal. Mas a gente tem o hábito de, quando viajar, a gente não vai, tipo, pra pontos turísticos. A gente até vai, mas não é o nosso foco, o ponto turístico. A gente quer ver as pessoas vivendo. Então, aonde aquela família come? Ela come na pracinha? Ela vai passear na praia que ninguém conhece? Então, a gente gosta de fazer essa viagem, né? O que os nativos geralmente fazem, né? Que é Isso. aquele turismo mais raiz, digamos assim. Isso, né? tipo, eu não quero ir pro restaurante e tal. Eu vou andar na rua e vou achar um Sim, restaurante. sim. É que também eu acho que nesse negócio do Instagram, a gente vê muitas coisas. A gente vê e fala, é como se já tivesse vivido um pouco aquela experiência. Sim. E aí, quando a gente foi pra Bahia, por exemplo, a gente ficou numa reserva que tinha bicho preguiça andando. E aí, a gente foi comer numa praça que as crianças brincavam na rua. E, tipo, todas as lojinhas, restaurantes em volta dessa praça, cuidavam das crianças que estavam na praça. Então, eram todos os filhos das pessoas. Eu falei, gente, que mundo perfeito. a gente quer morar vê, aqui, né? Aqui Isso, no a gente vê Nordeste. não só a parte bonita, né? A Aham. gente vê a vida das pessoas e como as pessoas são, como as pessoas tratam os outros, como as pessoas acordam no dia, sabe? E aí aquilo chamou a nossa atenção. Porque em São Paulo é todo mundo trabalha, Correndo, corre, Morei lá, buzina passei e trânsito. um ano e pouquinho lá, exatamente. Parecia que o tempo não passava pra mim, assim. Isso, e tipo, tá é o correndo caos, tanto né? por quê? Tipo, para de correr, pelo amor de Deus. Isso, é um ritmo frenético. E aqui as Isso. coisas, né, são mais desaceleradas, é um outro ritmo. Isso. E aí, com quanto tempo vocês decidiram? Não, é isso que a gente quer, vamos lá juntar nossas coisas e a gente vai se mudar. Foi 1 ano e 2 meses. Pra fazer toda a mudança? Vai 1 ano e 4 meses, né? Porque a gente viajou em novembro e aí a gente veio pra cá no outro fevereiro, né? Em 2023, a gente viajou em novembro de 2021, a gente fez essa decisão e aí foi tipo uma decisão mesmo, tipo, a gente quer mudar de vida, o que a gente tá vivendo aqui não tá fazendo bem pra mim, não tá fazendo bem pra nós, não tá fazendo bem pras crianças, então a gente quer mudar de vida, a gente quer um outro ritmo, a gente quer outras prioridades. E aí a gente decidiu que a princípio a gente ia mudar pra Bahia. Aí o Ceará, venham pra cá. Não, aí a gente jogou tarô. Aí A não, gente decidiu aí nossa vida no tarô. foi. Gente, não acredito. Mas antes do tarô, eu falei assim, a gente tá indo pra um lugar que a gente não tem referência nenhuma, tipo, pra uma cidadezinha pequena. E teve a enchente lá também. Não, mas assim, a gente tá indo pra um lugar que não temos referência. A gente Nenhuma. acha que é legal, mas a gente não sabe, tipo, onde É. fica o hospital, mercado, não sei o que, tudo. Tipo, a gente tá indo no escuro. Por que a gente não vai primeiro pra um lugar já conhecido? E aí eu trouxe essa ideia da gente vir pro Ceará, porque já era um lugar conhecido pra mim. Tinha seu irmão aqui. Tinha meu irmão aqui, tinha amigas e tal, tinha... Pelo menos eu sabia onde tem um hospital, onde tem um mercado, né? E aí que veio o tarô. E o tarô disse assim, é isso. Né, o que o tarô, é uma decisão grande na nossa vida, a gente joga tarô. Toda decisão grande a gente joga um tarô, às vezes até nas pequenas. Mas daí a gente jogou pra onde que a gente vai? Tipo, a gente vai mudar de São Paulo ou não? E aí caiu o lugar com muito sol. A gente Nordeste. Só pode ser Só Nordeste. pode, Aí a gente jogou Bahia e Ceará, e aí saiu que teria alguma relação com o passado da Thaís. E a Thaís já morou no Ceará, diferente da Bahia. E aí a gente tirou Eusébio, Fortaleza, e aí saiu que Eusébio a gente ia ser mais feliz. Aí a gente jogou as casas que a gente tinha visto, fomos pra casa que a gente tá. Então, é meio que a gente decide a vida pelo tarô. E como foi pra vocês esse processo, né? Porque é um processo, né? De uma nova configuração familiar, de construir uma nova configuração familiar, né? Porque você se separou, os filhos foram morar com vocês, e assim, é uma nova configuração, não é? Então, como foi pra vocês esse processo, pra família de vocês também? Como foi falar pra família, pros familiares de vocês sobre tudo isso que vocês estavam vivendo, né? Fala um pouquinho É que desse... foi na pandemia, né? Então, a gente não via as outras pessoas. Não foi uma... Pra só te ilustrar rapidinho, a gente começou a ficar em 2019, no final de 2019. E aí, março de 2020, veio o Covid, né? Pandemia, Sim. tudo fechou. Eu morava com a minha avó de 90 anos.
E eu trabalhava em hospital. Sim. Então, eu fiquei desesperada, porque eu falei, como que eu vou trazer esse vírus que ninguém sabe de nada, que não tem vacina, que não tem tratamento, que não tem nada, que tá as pessoas matando estão idoso. morrendo. E eu vou trazer esse vírus pra dentro da casa com a minha avó, né? Porque hospital, a gente, não é porque é maternidade que a gente vai entrar num lugar privado do vírus. Então, eu falei, eu preciso sair agora. E aí, eu Aí saí... ela falou, vou ficar num hotel 15 dias. Eu falei, meu bem, eu acho que vai durar um pouquinho Só mais. um pouquinho mais. É. Só um pouquinho. Só que E aí não. a gente falou, eu falei pro Caio, eu falei, Caio, eu vou, que é meu ex-marido. Falei, vou chamar a Thaís pra vir morar com a gente no apartamento, porque daí ele falou, não, lógico. Ele apoiou? Eles continuaram morando juntos, porque era mais fácil com as crianças serem os dois. Mas e já tal. estavam separados. Sim. Isso. Aí eu Cada mudei um de no quarto, é. e aí E a Thaís foi. foi morar com a gente. Mas, gente, essa história vai ficando cada vez É melhor. É melhor. Por Não, isso que eu porque falei, daí tem muita história. é muita história. Não, um podcast não é suficiente. Então, vai ter que ter parte 2, parte 3, Vai só com as ter, nenas. vai E aí ela foi morar com a gente, e a gente ficou morando juntos por um tempo. Aí a gente mudou, isso foi em fevereiro, março. Em abril, né, eu fui pra casa deles, e em agosto a gente já tava indo pra nossa casa Separado. só nós. É. Então também para as crianças foi uma transição, né? Então eu fui primeiro pra casa deles, que já tava com o pai e com a mãe. Aí depois a gente se mudou pra casas, mas sempre o pai deles tava sempre numa casa próxima à nossa. É, assim, Então todo foi uma dia a transição gente bem dividia. saudável, assim, Sim, foi Foi. super tranquila. Era metade do dia com a gente, metade do dia com ele. Metade do dia com a gente, todos os dias. Então nunca- todos os dias as crianças via, tanto eu e a Gabi, quanto o Caio. E aí revezava, né, as casas que iam dormir baseado É. no trabalho. Porque Então, o Caio trabalha com gastronomia, então também vida de chefe é Não, loucura também, né? Não Loucura. tem hora, não tem momento Nada. ali. isso. mas daí a gente se organizou desse jeito e deu certo. Uhum. E aí, quando. Enfim, aí teve confusão mais com a família dele do que com a nossa mesmo. Assim, a mãe dele foi super contra, causou na nossa vida e ele defendeu a gente. Foi. E aí depois, quando a gente começou a ver as pessoas, já tava desse jeito. Então, já ia pra casa da avó da Thaís com as crianças. Tipo, era isso. Não, foi desse jeito só. Foi família tudo só. muito, assim... Natural, assim, né? Foi tipo uma dança mesmo, assim, É. sabe? As coisas foram se encaixando. Se encaixando. Assim. E como foi É. contar pros filhos, a seus filhos, sobre essa nova configuração? Não foi contado. Não foi Eles eram contado, muito assim. pequenos Eles eram. também, né? Então, acho que de alguma forma, assim, não que eles não entendessem, mas foi Foi sendo natural inserido, também, né, mesmo. É. A gente se via aos poucos, antes Aí da gente saía morar. junto. Aí depois eu fui pra casa deles, aí depois a gente foi pra nossa casa. Aí teve até questionamento, né, assim, do B, lembra? É. Que ele falou, mas e o papai? Tipo, eu falei, eu não era mais feliz com seu pai, a gente não fica em lugar que a gente não é feliz, sabe? Ah, mas o papai tá triste. Eu falei, bom, aí é uma questão dele. Daí eu, Kai, você tá triste? Ele falou, não, tipo, eu não sei por que ele achou isso. E aí a gente foi conversando com ele, eles fizeram terapia também, Sim. pra ajustar isso daí, mas foi uma coisa muito natural acontecendo, assim, de incluir e fazer parte. E é como tudo na vida, né? Tem seus dramas, mas também tem sua parte boa. E a gente tenta sempre passar pras crianças isso, tipo, é um problema, a gente precisa resolver esse problema, né? Então, tipo, se a Gabi e o Caio não estavam felizes no relacionamento, tá tudo bem terminar e ficar saudável. Eles continuam amigos. O Caio, tipo, também morou com a gente quando a gente É porque veio daí quando a pro gente veio pro Ceará, o Caio veio junto. O Caio também veio junto. Veio. Não moraram só juntos lá em São Paulo. Ele Não, veio também na sim, bagagem. ele tinha um quarto aqui, que inclusive até hoje ainda é o quarto do Caio, mesmo saindo do quarto de visita. E aí ele veio junto, a gente abriu um negócio juntos, aí o negócio fechou, aí ele foi pra Teresina, daí ele voltou, daí ele foi pra São Paulo, ele voltou e aí ele tá lá em Agora São eles estão Paulo em São mesmo. Paulo, é. Nossa, gente. E aí, vocês começaram. Qual foi o momento que vocês decidiram? Vamos falar sobre isso na internet? Desde o começo do relacionamento de vocês já falavam sobre o relacionamento, sobre as questões da vida na internet? Ou em algum momento vocês disseram, vamos começar a falar sobre isso na internet? Quando foi esse momento? Teve um vídeo de vocês que viralizou, que foi... Alguns. O primeiro foi o do Pratinho? Pratinho. O do Pratinho foi o que... É. Não, é E que o teve, que teve que mudou na vida de vocês? alguns picos, na verdade. Eu amo falar. É um problema, porque eu amo falar. E aí, eu já usava bastante o Instagram, mas não profissionalmente, Não, mas o a minha Instagram pessoal dela mesmo. Então E, ela tipo, fazia muito stories falando da vida dela, mostrando ela fazer receitas, porque ela também fez gastronomia, ela não finalizou o curso, mas ela fez é que eu já gastronomia. fiz tudo, né?
Eu já, Já fez gastronomia, já fez Comissária de aeromoça, comissária de bordo. bordo. eu já fiz todos os cursos. Hoje chamaram a gente de canivete suíço. E eu achei tão maravilhoso, porque somos canivete suíço. A gente dirige, opera. Opera retroescavadeira. Não, gente. Isso aqui dá um filme, dá um livro, Sim. sei lá, né, eu digo nem um filme, não, dá uma série. É maravilhoso. E aí, Canivete eu já usava suíço, bastante. Eu achei ótimo. É, Vamos foi colocar na muito bio. bom. É. Eu achei maravilhoso. E aí a gente começou a fazer. Eu já fazia vídeo, mas daí a gente mudou pro Sará. E daí a gente começou a fazer vídeo no Sans Club. Fazendo Não, compras. na verdade, quando a gente se juntou, a gente fez vídeo pra parto, que eram foi. vídeos sensacionais. Sensacionais. Mas Sen- eram difíceis de fazer e a gente foi engolida pela rotina e a gente parou de fazer. É. Que era falando sobre o trabalho de vocês. A gente Não, explicava o explicar parto com com desenhos. desenhos. Era muito bom. Eu vou te mandar, porque era muito Eu preciso bom. ver esse. Ele era muito bom. E aí a gente começou a fazer isso, só que daí não foi pra frente. Tanto que o nosso perfil era gata, simplifica. Gata, simplifica. Não é maravilhoso? Gente, vocês são muito criativas. É muito Sério. maravilhoso. E aí, não foi pra frente. Daí a gente mudou pra cá, a gente foi no Sans Club um dia, e aí tinha aquela área que vendia produtos quebrados com um valor alto. E aí a gente falou, gente, não é possível. Daí a gente começou a fazer vídeo disso. Quando a gente viajou no meu aniversário, a gente tava na Argentina, viralizou um vídeo desse. E aí não parava de chegar notificação. Gente, o que é isso? Tipo, faz um tempão que a gente não posta nada. Quando a gente voltou da Argentina, a gente começou a fazer as nossas percepções daqui. Porque a gente pensou, bom, as pessoas mudam pra Europa e elas não param de falar de lá. Sabe? Tipo, nossa, minha vida aqui, é o que mudou, as diferenças. Daí eu falei, gente, a gente também teve uma mudança muito grande. Tipo, o Sudeste pro Nordeste é uma mudança gigantesca. É igual mudar de um país pro outro também, assim. Exato. Tanto questão alimentar e também a distância, né? A Tudo. gente, como se fosse realmente fosse na Europa, era você sair de um país para isso, outro, a distância de exato, avião. Com entendeu? alguns no meio, né? Exatamente. Então, assim, foi muita mudança e a gente queria falar sobre isso. E daí a gente começou a falar sobre isso e a gente falou do pratinho, que a gente é fã número 1 do pratinho. A gente gente, ama amo pratinho. pratinho, ama. É bom demais. E aí a gente começou a fazer do pratinho, bombou, e aí a gente não queria ir muito pro lado da comida, sabe? De review de restaurante, porque a Thaís tem compulsão alimentar. Então a gente ir pra uma questão de restaurante ia ser só gatilho em cima de gatilho, num lugar que a gente não queria e que na pandemia a gente já, enfim, apertamos o gatilho 50 mil vezes, né? E aí a gente ficou nessa de, então a gente vai falar sobre relacionamento, tipo, é isso, relacionamento? Ou será que a gente vai falar sobre outra coisa? Mas é isso, a gente tem tanto assunto pra falar, porque a gente tem tanta vida dentro das nossas vidas, que a gente falou, a gente não consegue se prender também a um assunto só, sabe? E aí surgiu a ideia das nenas. Não, aí veio a gravidez, a barriga solidária. Sim, então a gestação solidária foi antes do perfil. Não, foi agora. Foi agora, foi Causa- recente. Foi, tem 9 meses. 8 É meses. verdade. Um menino. E fala um pouco sobre. Menino. Gurizinho. Me fala um pouquinho sobre isso também, sobre essa gestação solidária, como que surgiu, como mudou a vida, a rotina de vocês. Gestação solidária, você gestou uma criança que era para sua amiga, era isso? Isso. E ela era muito próxima, mora aqui, não sei. Ela mora aqui. Mora aqui. Ela era amiga da Thaís, quando a Thaís morou aqui, a Thaís conheceu ela. Ela era amiga, mas não era muito Era próxima, conhecida, sim, eu conheci, era alguém que eu tinha carinho, mas não era, tipo, a minha melhor amiga, né? E ela é mais velha também. E aí, uma amiga em comum da mãe. Inclusive, isso é bom pra gente falar, porque assim, não precisa ser a sua melhor amiga que vai gestar pra você, Sim, né? sim, Pode ser sim. uma pessoa conhecida. E aí, uma amiga em comum nossa falou: você gestaria por alguém? Aí eu falei: não, ela falou: você gestaria pra alguém? Eu falei: pra alguém? Jamais. Jamais, que absurdo. Já pensou a Thaís falar: eu quero um filho, e daí eu falar: eu vou engravidar porque você quer um filho? Eu falei: que absurdo. Não, daí ela falou: não, por alguém. Aí eu falei: por alguém? Mas sem pensar duas vezes, tipo, a pessoa não pode gestar e eu vou gestar por ela, ao invés de gestar pra ela, né? E aí, ela falou, meu Deus, então eu vou falar com ela, porque vai dar certo. E daí a gente começou a conversar, e daí depois que a gente viu que a Thaís já conhecia ela. E aí as coisas começaram a desenrolar, e aí o processo todo foi muito rápido, porque geralmente não é rápido. O que acontece? Tem alguns passos, né? Então, fiz um monte de exame pra ver se né, eu tava apta a gestar. Quem quer ser barriga solidária, precisa ter filhos nascidos vivos. Então, pelo menos um filho nascido vivo. E aí tem que pedir autorização do Conselho Regional de Medicina. E aí você manda uma penca de documentos para lá, assim, mostrando por que a mãe não pode gestar.
Por que que eu quero gestar? Cartas escritas a próprio punho, laudos meus falando que eu também tô apta a gestar, documento dos meninos, papel seu também, teve que documento seu. Enfim, muita A coisa. gente mandou tudo também por uma questão, tipo, vamos logo, né? A nossa amiga já tava esperando Há 16 há anos 16 ela tava anos. esperando esse A bebê. gente falou, não vamos esperar mais tempo, que tiver que mandar, a gente manda. Precisa de Manda. autorização, precisa de não sei o quê, precisa do meu documento, precisa do documento de não sei o quê. Vamos mandar tudo, porque aí a chance de voltar e recusar é baixa. Então a gente mandou muito. A gente mandou todos os documentos. E aí quando a gente começou a falar sobre isso, eu já tava grávida, né? Tava de quantos? 3 meses, 4 meses, sei lá quantos meses eu tava. Eu tava bem grávida. E aí a gente começou a falar disso e apareceu um monte de família pra gente falando: ai, meu processo tá demorando, já faz 8 meses, já faz 5 meses, já faz não sei o quê. E aí a gente ficou, nossa, demorou tipo 3 semanas. Foi absurdamente rápido. Então não deu nem tempo. Foi meio que catando os cavacos, assim, pra resolver o que tinha que resolver, porque foi de uma hora pra outra. E como meu ciclo é extremamente regulado, não precisou fazer nenhuma indução de hormônio nenhum. Então, usou meu ciclo mesmo. E aí, até nisso, o meu ciclo cooperou. Porque saiu a autorização, aí eu já menstruei. Aí, depois que menstruou, começa a fazer exame todos os dias para ver quando que vai ter o pico ovulatório. Aí, tive o pico ovulatório e aí tem que transferir uma semana depois do pico ovulatório. Tipo, é tudo extremamente cronometrado. Tanto que eu falei, né? Acabou que a Thais não estava aqui no dia que a gente fez a transferência. Ela estava em São Paulo, porque a minha menstruação adiantou um pouquinho, e aí tudo foi adiantando. E aí, quando a gente fez a transferência, ela não estava aqui, mas eu liguei para ela e falei, Nena, amanhã eu vou engravidar. Tipo, coisa mais engraçada. Tipo, eu vou sair de casa com o objetivo de engravidar. Gente, isso é muito, muito louco. É mas muito é a louco. vida, né? E o mais louco ainda é que antes disso, antes de tudo acontecer, quando a gente morava em São Paulo ainda, ela já falava pra mim que ela seria barriga solidária. Antes da gente se conhecer, né? Sério? Não, já era, mas isso aí eu não sei, né? já era uma vontade sua, então. Muito amiga. grande. No colegial, assim, eu lembro de uma amiga falando que tinha gastura de engravidar, tipo, de imaginar um bebê dentro dela. E eu falava, eu posso gestar pra você, tipo, sem problema nenhum. Nunca tinha gestado na vida. Você gosta de gestar, então. Amo. Ser uma coisa que é uma coisa sua. Amo gestar e amo parir. E amo mas assim, por quê? Assim, como é que você se sente gestando, assim? O que é que te faz amar tanto esse Eu momento? não sei, eu não vou responder por ela, vou só falar a minha visão de uma gestação, porque como a gente é doula, né? A gente viu muitas grávidas. Quando eu comecei a estudar gestação, eu achei um negócio bizarro. Porque assim, quem fez isso, né? Você pode chamar de Deus, Alá, a crença que você tiver, tem que ser alguém divino pra fazer isso. Porque é tudo tão perfeito, tipo... Pra fecundação já é uma coisa muito perfeita. Tipo, por exemplo, o parto normal, a secreção da vagina da mãe é importante pro bebê. Então, tem até umas vertentes que quando bebês nascem de cesárea, pegam a secreção da vagina da mãe e passam no neném, de tão importante que é pra colonização de bactérias positivas do bebê. Gente, uma aula aqui também, hein? É maravilhoso. Assim, é tão grandioso. Então, é grandioso pra mim. É muito grandioso. Então, talvez esse teu trabalho como doula tenha te estimulado a ser mãe novamente, assim, gerir, na verdade, gestar novamente, né? Eu acho que também, assim, é porque quando eu gestei meus 2 filhos, foram experiências muito diferentes, né? Eu tive depressão pós-parto, foi uma gravidez que não foi muito planejada, então foi muito difícil a primeira, a segunda eu engravidei, eu já tava na depressão pós-parto. Você ainda não era doula, né? Você não tinha vivido, Então, né? e aí eu não era doula. E aí depois de doular um monte de família, passar pela gestação de novo foi muito mais legal. Porque primeiro que foi uma experiência nossa muito legal, assim, de viver isso. De conhecer o corpo, de saber o que está acontecendo num outro lugar. E aí, era uma gestação que foi vivida por muitas pessoas. Então, era a gente vivendo com uma outra família vivendo isso também, e desejando, e vibrando. Então, foi mais grandioso ainda. E quando eu tava grávida, eu falava, né? Tipo, não vejo a hora de parir e dar o bebê pra minha amiga. Porque vai ser tão lindo, vai ser uma das coisas mais lindas. Devolver, né, o bebê. Devolver, tem até um termo nos Estados Unidos que chama babá na barriga, alguma coisa assim, que tipo, você tá cuidando da criança, é isso que você tá fazendo, né, do zero, criando uma criança, mas depois você vai devolver. E aí, quando a gente tava no parto, antes eu achava que ia ser lindo, mas o parto foi 1000 vezes mais lindo do que eu achei que seria, assim. Foi uma das coisas mais emocionantes que eu já vi na vida. Mas você sempre gostou de gestar, você sempre falou disso, né? Gostava de gestar, mas essa gestação acho que
Também, quando eu gestei os primeiros, eu tinha 20 anos, né? Então, Muito nova ainda. Muito nova. E aí depois de 10 anos de gestar de novo, Exatamente. foi muito mais legal. Eu acho que, assim, são duas pessoas completamente diferentes, assim, Completamente. né? A Gabi, lá de 20 anos, É. a Gabi hoje completamente diferente, né? Com E 30, eu 32 também, anos. assim, tadinho, o Caio, ele é bonzinho. Mas é que teve um relacionamento hétero e depois um relacionamento com a Thaís, tipo, é muito diferente também gestar desse jeito, nesse formato, E sabe? o que significou essa gestação pra vocês, assim, como casal, como mulheres ali, gerindo um ser? Como é que foi todo esse processo pra Nossa, vocês, eu assim? amei, assim, né? Porque eu sempre acompanhei mulheres de fora, né? Então, Aham. como doula, como profissional. Nunca tinha vivido ao lado 24 horas por dia de uma mulher grávida, né? Então, foi a primeira vez. E foi com a minha companheira. Então, assim, foi maravilhoso, Foi assim, maravilhoso. Não sei se fizeram até um todo. vídeo, não sei se foi Gabi ou as duas juntas, eu não sei. Mas vocês falaram assim: estou gestando um filho que não é meu. É que a Né? gente sempre Assim, começa. Era a nossa chamada. Era a chamada. É. E assim, em nenhum momento vocês pensaram em ter um filho juntas? Assim. Não, a gente brinca que se a gente ganhasse na Mega Sena da virada e a gente pudesse ter ajuda. É, porque é muito Talvez. difícil, né? Assim, ainda mais agora que a gente vive aqui, a gente vive sem família, sem rede de apoio. Então, assim, agora, por exemplo, as crianças estão na casa da família do bebê. A gente teve que deixar eles lá, porque a gente não tem com quem, não tem uma avó, não tem uma tia, não tem ninguém para deixar. Então, a gente sabe que, mesmo você tendo dinheiro, ainda é difícil, mas sem dinheiro é mais difícil ainda. Então, se a gente tivesse dinheiro, se a gente pudesse viajar, se a gente pudesse Curtir de fato a curtir criança, de, né? de fato a criança, sem a preocupação, sem as demandas do dia a dia, a gente teria um. Mas não nesse lugar de sonho. Ai, minha Não. família. Porque a gente já tem uma família, a gente já tem uma vida legal. E os meninos em nenhum momento eles quiseram também. Em nenhum momento eles Uhum. acharam que o bebê era deles. Na verdade, os haters tiveram muito mais dificuldade de assimilar isso do que os meninos, as crianças, entendeu? As crianças, elas sabiam que era o bebê da tia, tipo, o bebê da tia, o bebê da tia, o bebê da tia. Eles não assimilaram que era um irmãozinho. digamos Não, assim. em nenhum momento. E assim, quando a gente começou a conversar sobre isso, eu cheguei pra eles e falei: Antes olha, da gente decidir falar pra família, ó, a gente vai seguir. primeira coisa foi Foi falar com eles. Antes a gente conversou com eles algumas vezes. Como seria, né? Se a mamãe engravidasse, porque a tia não pode engravidar. E era o último embrião da família. Isso é uma coisa bem importante. Tipo, era o último embrião que ela tinha. Nossa. Então, assim, tinha que dar certo. Tinha que dar certo. Tinha que dar certo. E aí, a gente sabe que a taxa de dar certo em FIV é muito baixa. É, É 40%, né? É baixa, né? Se a gente pensar, tipo, pra colocar toda a expectativa em cima de um embrião. E aí, a gente conversou bastante com eles. Ai, como que vocês se sentiriam, né? A mamãe ia engravidar, mas depois o bebê não ia ficar com a gente. A gente ia dar... Tipo, o bebê vai voltar pra mãe, tipo, não é nosso. Aí eles, mas deve ser não, porque o bebê é bonitinho, mas não brinca, sabe? O que vocês acham da gente pegar um gato neném? Que já vem brincando. Nossa. Aí a gente pegou 2. Olha aí. Pirâmide, né? Gato é pirâmide. Você pega um e daí pega um gato pro gato. É o gato do gato precisa de um gato. E só um não basta, Não né? basta. Exato. E aí a gente pegou a gatinha, a Abigail perfeita. E aí, mas ainda tava grávida. Aí depois de um tempo que pari, a gente pegou mais um gato, o Joca. Mas pra eles era super de boa, assim. Eles falavam pros amigos: não, minha mãe tá grávida, mas o bebê não é meu. Não é nosso. Não é nosso. Não é meu irmão. Seu irmãozinho vai viver isso daqui? Não é meu irmão. É o bebê da tia. Da tia. Nossa, que legal. Assim, como que vocês conseguiram lidar com tudo isso e com as crianças, né? Assim, e é uma formação para a vida, né? Assim, com certeza serão seres humanos aí quando crescerem com a visão de mundo assim o que a gente espera, né? gigantesca, uma bagagem de vida assim incrível, que maravilha. Sim. E aí você tava falando dos haters, Gabi. Isso é um ponto que eu queria entrar com vocês, né? Porque vocês, como eu falei, vocês falam abertamente sobre tudo que vocês estão falando aqui comigo, vocês falam na internet. Então não é nenhum tabu, vocês falam mesmo. Como foi essa decisão de abrir a vida? E se existe assim algum limite? Entre vocês mesmos, assim, Gabi, eu não vou falar isso falando pra Gabi. Gabi, eu não quero entrar nesse assunto, ou vice-versa. Como que foi essa decisão de falar abertamente nas redes sociais sobre a vida de vocês? Acho que a primeira que, assim, é um tema que não é muito falado, né, da barriga solidária. Pouquíssimo. E a gente vê muitas famílias que buscam fora barriga de aluguel, né, porque fora pode, barriga de aluguel, e acabam não usando aqui, tipo, uma amiga que gostaria de gestar, porque a gente começou a perceber também que tem muitas mulheres que gostam de gestar e gostam de parir, a maioria é doula. Gosta de gestar e gosta de parir, então, por que né, não, ao invés de ter que sair daqui e ir pra fora pra resolver isso?
E a gente começou a falar sobre isso. Só que tem uma coisa da gente que a gente é muito íntegra com as coisas que a gente fala. Então, até quando chega a publicidade, por exemplo, se é uma coisa que vai contra a nossa integridade, a gente fala não. Porque senão não faz sentido nenhum a gente tá falando uma coisa que não carrega a nossa verdade. Sim, com certeza. E aí a gente falou, bom, se a gente vai passar informação sobre isso, então a gente vai de uma vez, a gente vai falar sobre tudo e a gente vai trazer toda a verdade sobre isso, porque pode mudar a vida de outras pessoas. Outras pessoas podem se beneficiar disso. E a gente recebe mensagem todos os dias, pedindo para ser barriga solidária e pedindo ajuda também, porque não tem referência. A gente, muitas das coisas que a gente viveu, a gente trilhou sozinha, assim, de relacionamento com a família, da linha, uma linha bem fininha, assim, bem tênue entre o meu corpo e as vontades da família, né? Então, assim, parto para mim era a gente vai parir naturalmente com uma equipe humanizada. Se for uma cesárea, vai ser uma cesárea intraparta, não vai ser uma cesárea agendada. Como que a família ficaria com isso? Porque assim, a gente não sabe quando que vai acontecer, a gente não sabe, a gente não consegue marcar uma data no calendário sobre isso. Pode ser que alguém não esteja presente na hora, assim, né? Então, muito disso a gente foi trilhando sozinho. E quando a gente decidiu falar sobre isso, a gente decidiu trazer tudo. Falar sobre tudo. Então, as únicas coisas que a gente não fala é o que vai contra a nossa verdade, assim, o que... E também, por exemplo, nada da família do bebê a gente fala. Não pode. Não pode. É questão de Contrato mesmo. Não pode falar nada. Não. E também a gente entende que a nossa vida que é exposta, né? Não é a vida do outro. Então, mesmo que talvez a mãe falasse, não, eu quero ser revelada. Mas será que é tão importante assim as pessoas saberem quem é a mãe, quem é a neném, se é menina, se é menino? Então Tanto que a gente chama de pancho. Pancho? Pancho. Ah, o Pancho. O Pancho nasceu, o Pancho. E aí ninguém sabe. Tanto que a comunidade toda chama de Pancho. Ontem a gente viu o Pancho. Hoje foi dia de ver o Pancho. E ainda há uma ligação com... É sua amiga, óbvio, mas vocês ainda continuam se vendo? Sim, os meninos estão na casa dela, né? Você falou, verdade. Muito, porque acho que até aproxima, né? Muito porque mais. Antes não era uma amiga, assim, próxima. Melhores amigos de infância. Mas na gestação a gente se via toda semana. Então, cria esse vínculo, né? Aproxima as relações. Mas eu acho que, assim, a gente, por exemplo, a gente não divulga a casa de aposta. A gente, tipo, tem esses limites éticos da gente, né? Então, nada que vá ferir o outro. Então, a gente tenta prezar ao máximo por isso. Mas, ao mesmo tempo da nossa vida, a gente quer falar tudo. Porque... E aí que é um problema. Porque falam que tem que ter um nicho só. Tem que ter um nicho, exatamente. A gente não tem um nicho. O nosso nicho é canivete suíço. É um canivete suíço. Mas eu acho que isso já é um nicho, não? Assim, pelo menos eu vejo dessa forma. Uma pessoa que tá de fora e que tá acompanhando de vocês, eu acho que vocês já têm um nicho. Só que vocês falam sobre... Amiga, então fala qual que é o nicho. Porque nosso nicho é barriga solidária? Não é, né? Não é. Mas também não é relacionamento, só relacionamento. Não é também só relacionamento. Mas também não é maternidade. Acho que são duas mulheres construindo uma vida juntas. Exato. Eu acho que é sobre isso, sim. Canivete suíço. Um canivete suíço. Tá bom. Mas é isso, a gente fala de tudo. Pra mim, o que é um pouquinho delicado é a minha relação, assim, com a minha... Não com a minha família, assim, mas com como eu fui sair do armário e tudo mais. Chutada pra fora do armário. Chutada pra fora do armário. Essas coisas, pra mim, ainda é um pouco delicada. Mas eu falo também, porque eu acho que talvez eu compartilhando pode tanto me ajudar, como pode ajudar uma outra pessoa. Então, a gente tá sempre aberta pra falar. E é isso. E me fala um pouquinho, Gabi, quando pariu e tudo mais, fala um pouquinho mais sobre o depois, né? Assim, você, a criança, o Pancho, né? O Pancho, é assim que fala? O Pancho. Já foi imediatamente logo depois, ficou um tempo com vocês, porque aqui a gente também tá tentando trazer as vivências de vocês, mas também esclarecer as pessoas sobre o processo, né? Sim. Logo que nasceu, a mãe tava do meu lado. Nasceu, eu tava de 4 apoios. E aí... detalhe, você fez um vídeo falando assim, não quis a família do... O pai. O pai. Porque... Fala um pouquinho nesse vídeo. É porque, assim, vamos voltar pra isso daí. Tá. Não posso me perder, me perco. Tá. O pai... Era uma coisa muito delicada eu estar exposta na frente do pai. De um homem, De um né? homem. Sabe? Porque, assim,
barriga solidária é muito importante, que é uma FIV, né? Então, não tive relação com o pai, que é uma coisa que todo mundo acha Não, que gente. FIV teve. Ou você teve um filho com outra pessoa e e eu aí quis você quer dar o filho. bebê. Tipo, não Sim, é isso. Não é isso. É o embrião feito pelo óvulo da mãe com o esperma do pai, que foi Isso. feito. E aí a gente colocou dentro de uma clínica de fertilização aqui no Ceará. É como se fosse a barriga dela tivesse tido só o forninho pro... Só o forninho pro Isso. Pode bebê. crescer. Exatamente. Exato. Então não tinha célula nenhuma minha no bebê. O bebê era totalmente da família. E aí, o pai, por mais que a gente convivia, é próximo e tudo mais, era um homem. E pra mim é muito importante que a saúde da mulher seja tratada por mulheres. E não por homens, dando palpite Sim, sobre isso. Exatamente. E aí, na hora, a médica é muito próxima nossa. A gente já trabalhou com a médica como doula. A gente conheceu ela lá em São Paulo, a médica. Ai, que legal. A médica é muito amiga nossa. A mulher da médica é muito amiga nossa. E aí, a gente ficou nessa de... Mas vai ter um pai homem, de lá? repente um homem no meio de tantas Porque mulheres, assim, né? em uma família tradicional brasileira, como a gente fala, né? É. O pai assiste, participa, quer estar lá, quer estar junto, quer ver o nascimento e tudo mais. Sim. É o comum, digamos assim, normal, né? Isso, sim. Nesse caso, ficou aquela coisa, um homem dentro de um... Mas Entendi. daí é essa linha, assim, porque assim, é o E ela homem, tava mas é o grávida, pai. né? Ela tava grávida com os Com os hormônios. hormônios. Mas assim, era o pai. E aí era errado também o pai não tá lá. Mas é também quem ia estar lá com a mãe? A mãe ia estar sozinha? Porque eu ia estar com a Thaís. Tipo, quem ia estar lá? Com ela. Com ela. Então, ficou muito nessa discussão. E pra mim foi muito difícil, assim. Por mais que o pai sempre... A maioria das... Sempre, né? Sempre. Ele sempre esteve mais do meu lado, assim. Quando eu falava alguma coisa, a mãe ficava um pouco... Porque assim, os acordos foram feitos antes, alguns acordos, mas também tiveram acordos feitos durante o processo, né? Então, por exemplo, antes da gente engravidar, a gente não abria mão do parto humanizado, nem de uma equipe humanizada, né? Então, isso foi decidido antes da gestação. E todos os custos são deles, Da família. Todos. Entendi. Então, Todos eles os já custos sabiam como disso. se ela estivesse gestando. Sim. Então, por exemplo, a fisioterapia é com a mãe, a drenagem é com a mãe, é com a família, né? Qualquer deslocamento é com a família também. Preparação para o parto, uma doula, as for. consultas de médico, exames, tudo. É com a família do bebê. Sim. E então esses acordos foram feitos antes, foram feitos acordos durante, inclusive esse do pai. A gente não tinha, tipo, né? Como a gente não tinha feito esse Era acordo. tudo muito novo pra vocês, Isso, né? a gente E pra foi eles também. calcando juntos, né? A gente foi cavando mesmo o buraco E as eles coisas. sempre respeitando, sabe? As vontades de... Tanto que a gente fez um procedimento chamado versão cefálica externa, que é quando o bebê fica sentado na barriga e a gente vira ele dentro da barriga. É porque eu só faço bebê pélvico. Sim. Essa é a verdade. Meus três bebês foram pélvicos e esse último também foi E pélvico. esse procedimento já é um procedimento que famílias normais, assim, né, nem sempre se sentem seguras de fazer. Então, a gente teve que decidir na gestação se a gente ia fazer ou não esse procedimento. E a Gabi, tipo, e a gente com a nossa equipe, obviamente, falando, não, a gente vai tentar fazer esse procedimento. Nossa, e porque assim, toda decisão tinha que ser A quatro, quase né? 6, né? Com a médica. A médica. Porque a mulher da médica é muito amiga. Foi ela que fez essa ponte. Sim. Tanto que no dia da transferência foi ela comigo fazer. Porque eu não tava transferência aqui que a Thaís na não São tava. Paulo. Uhum. E a gente até brincava. No parto, inclusive, ela apareceu com o McDonald's. Com o McDonald's, Foi maravilhoso. Mas então, a gente ficou nesse lugar, assim, de... Bom, decidimos fazer a versão cefálica, mas a mãe não estava confortável. E aí, a mãe tinha uma doula. E aí, eu ficava... Será que é egoísmo da minha parte? Tipo, querer fazer isso? Porque a mãe esperou essa criança 16 anos. Tipo, é o embrião dela também. Se alguma coisa der errado, a culpa foi minha. Mas, ao mesmo Sabe? tempo, a gente estava respaldado, tanto por evidências científicas quanto pela nossa equipe. Sim, claro, Né? claro. Então, é difícil, Então, foram complexo. muitas decisões tomadas durante a gestação. E a gente chegou no momento, já quase no final da gestação, para decidir quem que ia estar no parto. E o pai foi ou não foi? Foi. Acabou que... Acabou indo. Acabou que depois dessa consulta, que ela falou que não queria o pai, que não sei o quê, aí a mãe ficou, ai meu Deus, mas quem eu vou levar? Ficou uma situação bem desconfortável. Sim. Aí a gente veio vindo no carro. Não, mas é porque eu tenho dificuldade de falar não. Tanto que a primeira tatuagem que eu tenho, a tatuadora colocou o decalque e eu não consigo falar não, e eu não queria naquele lugar, e eu não consegui falar não, eu falei, tá ótimo, pode fazer. E aí ela tatuou, eu falei, depois eu dou um jeito de resolver. Como que resolve a tatuagem, gente? Então, essa sou eu tenho muita dificuldade. Então eu tava desconfortável, mas eu não conseguia nem falar que eu tava desconfortável. E a Thaís, bem no que minha cara tava
acabando a bateria social, assim, eu tava É. desconfortável. E aí, quando a gente chegou no carro no estacionamento No da clínica. estacionamento, eu falei, Nena, vamos conversar? Falei, veja bem, você não acha que faz muito mais sentido o pai do bebê estar lá do que a avó, Ou a do que a irmã. tia, do que a amiga? Uma pessoa que talvez nem tenha feito parte do processo, vivido tudo isso com vocês, realmente. Eu falei, ele não vai estar lá no lugar de, tipo, ficar te olhando. Ele vai estar lá pra receber o bebê dele, né? E aí eu fui falando, doula, né? A pessoa é doula, a pessoa já tinha uma experiência. E aí ela foi afrouxando, assim. eu Parece falei, que foi "Não, até é tirando o verdade." peso dela, assim, É. sabe? Eu falei, não, é verdade, é verdade. E daí, na hora do parto, a gente ficou durante, né, o trabalho de parto, porque minha bolsa rompeu, e aí demorou pra entrar em trabalho de parto mesmo. A gente ficou num quarto, e eles ficaram em outro quarto no hospital. Isso. E aí, poucas vezes foram as vezes que a mãe foi lá me ver, mas ela via e ficava um pouquinho embora, porque ela também não queria atrapalhar muito. E aí, depois, quando a gente foi pra sala de parto mesmo, ela foi, mas daí eu já tava na partolândia, muito louca, eu não lembro muito dela. Daí eu vi pelas fotos que ela tava lá, que ela tava em massagem. Mas ao mesmo tempo eu sentia muito forte, assim, quando ela tava perto de mim, sabe? E tem uma foto bem linda, né? Que ela tava mexendo no meu pé, assim, e meio que rezando. E aí me vem na hora, assim, o dia da transferência, que tava só eu e ela na sala, é uma sala muito gelada, a transferência. E eu, muito medo, assim, a Thaís não tava lá. Nem deu tempo de eu pesquisar sobre fertilização, nem nada disso. A Thaís é acupuntura de fertilização e ela não tava lá. Tipo, então não tinha nada. E aí ela virou pra mim e falou assim: sabe, Maria foi barriga solidária de Jesus, né? Porque ela não engravidou de Do Deus, José. do José, mas, tipo, tudo. Ela falou assim: você é minha Maria. Ai, que É, lindo. Muito foi lindo. Muito lindo. Muito lindo. E daí no parto, eu sentia muita presença dela e ela tava com todos os medos dela, que era, assim, justo, né? Super. Quando você tá perto de um sonho muito grande, você sente medo. E ela tava Ela tava ali... sentindo as dores físicas, né? Talvez ali, nem tanto Sim, emocionais como você, talvez não com sim. certeza, mas ela tava vivendo isso com você. Vivendo. Com certeza. E aí ela lá, e eu com umas dores e tudo mais, e aí entrei na banheira e minha cabeça querendo raciocinar, e a médica falando, para de raciocinar, para de raciocinar. E eu falando, gente, essa criança tá entalada, por que ela não sai? E aí eu comecei a chamar pela criança, né? Foi. Falando, vem pra sua mãe, tipo, sua mãe tá aqui te esperando, só sai, Ai, foi muito lindo. sai logo, só sai. E aí, quando começou a nascer o bebê, eu falei, chama o pai! Aí ela me olhou e falou assim, chama o pai. Eu falei, chama o pai, tá nascendo. E aí o pai veio também. E aí foi muito lindo. Aí Foi nasceu, muito lindo. eles sentaram assim do meu lado, o bebê passou direto pra eles. E a gente ficou, nós 4, namorando o bebê dela no colo dela. Gente, com eu tô o tão bebê emocionada no escutando colo, isso. E Que ela lindo. com o bebê no colo, a Gabi sentada, apoiada em mim, e o pai do Apoiando lado, ela. apoiando a mãe, assim. Então foi Muito uma bonito. cena E aí muito fez o linda. contato pele a pele com a mãe na hora que nasceu. Ainda ficou ligado no cordão umbilical, mas em contato com a mãe. E aí tava todo mundo chorando, a fotógrafa, a médica, todo mundo ali chorando. Aí acabou que entrou todo mundo, entrou os enteados, entrou a avó, o pai, todo mundo, foi todo mundo. E aí depois ela ficou com o bebê e foi pro quarto dela, e a gente foi pro nosso quarto. E aí o pós-parto como foi? Dormindo lindamente, não tinha neném Tinha o chorando. neném com fome. Não tinha, a gente dormiu. Nossa, foi incrível, porque a gente deitou e a gente só dormiu muito. A gente acordava, comia, dormia. Acordava, E aí comia, meus filhos dormia. vieram visitar, minha mãe também estava aqui pra estar com a gente, aí veio também o Caio. Todo mundo visitar a gente no hospital, e aí quando a gente chegou em casa, eu tive uma recuperação maravilhosa, foi o melhor pós-parto que eu já tive. Porque eu não tinha demanda nenhuma, a única coisa que eu precisava fazer era descansar e me recuperar. Então meus pontos cicatrizaram super rápido, tudo foi assim, muito, muito redondinho e maravilhoso. Em algum momento passou pela tua cabeça de tipo assim, por que eu fiz isso? Não. Nenhum momento. Nenhum momento. O que passou pela tua cabeça depois que tudo isso passou? Ai, quero viver de novo. Será? Acho que é tipo montanha-russa. Falo pra Thaís, tem gente que tem... A cara da Thaís. Oi? Tem gente que tem um frenesi de, sei lá, de Pular pular de de paraquedas. paraquedas. O meu é parir. Gente, não, porque assim, eu digo assim, a Thaís olhando assim, eu falei isso porque eu vi teu olharzinho, porque assim, a gente sabe que o parceiro, a parceira, eu não sou mãe ainda, mas eu imagino que seja assim, né, vai junto ali, segura a onda junto com a parceira ou com o parceiro, né? Então assim, não é fácil lidar com os hormônios, mudanças de humor e tudo mais. Mas foi ótimo. Foi maravilhoso. Foi muito bom Eu mesmo. acho que não ter... É porque, assim, uma das coisas que eu pensava muito quando eu tava grávida é como que a gente vai dar conta
de mais uma criança. E como que a gente vai criar uma criança que seja boa pro mundo? Porque é muito grande, é uma responsabilidade muito grande. Escolher o nome é só a pontinha A do iceberg. pontinha, Porque, só- assim, tem todo o resto dessa responsabilidade Quartinho. de criar uma criança que, de fato, seja uma criança boa pro mundo. Que não seja uma pessoa que você vai falar... Por E quê?" boa pra ela também, né? Que consiga passar pela vida, né? Então, tinha muito esse peso, muito essa responsabilidade. E aí, quando não tinha esse peso... Tipo, Porque não tinha eu que fui beber, né? procurar Nossa. enxoval. Não tinha que se preocupar com quem ia cuidar do bebê. Não tinha que se preocupar com rede de apoio pro bebê. Não tinha que se preocupar com se você ia conseguir dormir no pós-parto. Tipo, a única preocupação era curtir muito a gestação. E aí depois fazer a minha amiga feliz. Ai, gente, que lindo. Então, Como por que... que não viver isso de novo, sabe? Como não viver? Como não viver tudo aquilo? Os meninos eles foram no ultrassom com a gente, eles se Foram, eles divertiram. amaram. E aí eles punham a mão, e aí conversava com o bebê, e aí cutucava o bebê. Foi uma vivência muito legal de viver. E como que isso fortaleceu vocês duas como casal também? Muito, Demais. muito. Foi Demais. uma época, foi muito maravilhoso. Foi. Assim, a minha única questão é que, tipo, uma outra gestação, tipo, é mais risco pra Gabi, tipo, só pela questão fisiológica, porque Fisiológica aí mesmo, entra a profissional, né? Aham. Porque nenhuma gestação é zero risco, mas ao mesmo tempo, o processo mental, emocional, assim, foi muito maravilhoso mesmo. E quais são os planos desse casal, dessa A gente família? tem que tirar no tarô. Não tenho aqui, infelizmente. Infelizmente, hoje não Não, vim. mas os planos é viver um dia após o outro, né? Porque a gente. A vida desses últimos tempos tem mostrado pra gente que não dá pra te planejar muito, porque a vida tem outros planos. É. Então a gente tá meio que indo um passo mesmo atrás do outro, assim, em relação a tudo. Porque acho que depois da gestação, o que deu foi tá bom, e agora o que somos? Porque assim, a gente fala. Porque na rede social, esse tema, né, ele é muito polêmico. A gente sabe que as pessoas gostam de uma fofoca, gostam de uma polêmica. A gente tá falando do então- hater. Você não chegou a falar Não sobre os terminei. haters. Eu fiquei Tá, não querendo gerar mais hater aqui, tá? Mas assim, é só pra Não, saber como que vocês não. acabam lidando ali com esse tipo de situação, porque a gente sabe que a gente tava conversando antes do episódio começar, a gente tava conversando como a internet hoje é terra sem lei, né? Sim. E hoje as pessoas, elas se sentem seguras através de um celular, de uma tela, por não saber quem tá do outro lado. As pessoas se sentem muito à vontade de disseminar ódio, de Sim. disseminar raiva contra pessoas que nem sabem quem são, É. entendeu? Sim. Então, como que vocês... Porque quando a gente lidaram com começou isso? a falar, a gente já. É meio que a gente apertou, tipo, li, aceito. Porque a gente sabia que a partir do momento em que a gente soltasse o vídeo, ia vir de tudo. A gente sabia, porque não é um assunto comum. Não. Pelo menos eu, que trabalho com a internet, eu não tinha ainda assistido, soube de histórias, mas nunca ninguém abriu abertamente pra falar sobre esse assunto na internet. e é entendeu? tabu. E a gente gosta de falar coisa que é tabu. É um frenesi que a gente tem. E porque, tipo, por que não falar? É isso, né? exatamente. Por que A não gente não fez falar? nada errado, sabe? Não foi que. Não é ilegal o que vocês Não, fizeram. roubamos entendeu? uma Inclusive, um vídeo bebê. você fala, gente, não é ilegal Não isso é aqui. ilegal. Eu acho que um dos vídeos que mais viralizaram. Você tem fazendo alguma mais coisa de no 5 líquido. milhões. Fazendo fazendo uma vitamina, alguma coisa isso, assim. Você saudade, fala, então não é uma coisa ilegal. A gente não fez nada por debaixo dos panos. A gente teve todos os papéis. A gente falou pra mãe que a gente ia falar sobre isso, porque ela sabia que a gente trabalhava com internet. Isso. Então, assim, a gente sabia que ia vir qualquer coisa. E aí veio qualquer coisa. E veio muitos haters. No começo, quando começou a vir os haters mesmo, eu tava sozinha aqui, a Thais tinha ido pra São Paulo trabalhar. E aí eu fiquei até doente, recebendo tantos comentários negativos, sabe? Em nenhum momento eu questionei o que eu tava fazendo, mas eu questionei, tipo, o mundo. Falei, que meleca, que coisa ruim. Por que tá desse jeito, sabe? Por que a pessoa se acha no direito de vir falar isso no nosso perfil, tipo, na E a casa gente tá dela? fazendo. A gente tomou a nossa decisão, a gente tá falando da nossa decisão que pode servir pra você ou não. Tipo, o que, que você quer falar, palpitar na minha vida, sim, sabe? sim. E aí veio todas as comparações possíveis, assim. Que você não tem coração, você tá dando seu filho embora. Aí veio uma mulher analisar as minhas feições, Expressões. porque ela falou, ela olha pro lado esquerdo, então ela tá mentindo que ela tá confortável. Tipo, teve de tudo, teve gente me comparando com o conto da Aya. Foi. E, inclusive, vocês gravaram um vídeo também falando sobre Sim. isso. Sim. Gente, como é que pode? Porque assim, não tem nada a ver. A única coisa que tem a ver é que sim, a taxa de infertilidade tá cada vez maior, mas é só isso. Porque a mãe não tava ali fingindo que tava parindo. Não foi, Você não não foi foi obrigada a Não fazer foi, isso. eu não fui violentada, estuprada, exatamente, né? Isso. Porque foi o que acontece no conto da Sim. Aya. Eu não Você fui não foi separada tirada da dessa família.
Nada, não tem nada a ver, mas as pessoas querem, né, achar um jeito de machucar o outro. Ou que você tá usando o seu corpo em benefício. Falaram isso ainda, que feminismo é esse em que eu me submeto a uma gestação para alegria de uma outra mulher. Eu falei, eu amo parir, eu amo gestar, mas a escolha que eu tive, do mesmo jeito que a gente é a favor que as mulheres possam optar em manter ou não uma gestação, a gente pode optar também, uma mulher querer ou não engravidar para outra pessoa. Sim, sim. Por que não? E então, no começo a gente levava, eu fiquei muito mal, muito mal, muito mal. Mas seguimos. E hoje em dia, quando um vídeo fura a bolha, a gente fala, ai, que bom que eles chegaram. Que bom que a mensagem engajamento, chegou. obrigada. A gente vai mandar uma mensagem de agradecimento pra você. Vai pra mais pessoas, esse vídeo vai pra mais pessoas, o algoritmo vai mandar pra mais pessoas, outras pessoas podem se inspirar na gente. E agora é a nossa comunidade, ela defende a gente. Então, quando começa a chegar, a gente nem precisa... Não precisa fazer trabalho nenhum, né? Assim, as Não. pessoas já vão ali se resolvem. defendendo e tudo Não, mais. é solidária, o bebê não é seu. E aí, às vezes, ele perde um pouco a mão, mas a gente fala, ai, tudo bem. Faz parte. Aí não é nosso, né? Mas é isso. Então, os nossos planos são continuar falando. A gente queria, na verdade, falar mais sobre a barriga solidária, porque a gente vê que falta fontes de confiança sobre isso. Então, antes da gente falar qualquer coisa, a gente pesquisa muito, a gente conversa com médicos, a gente conversa com psicólogos, com advogados, para ter uma informação de fato que vai ser benéfica para as outras Não é famílias. simplesmente abrir uma câmera e sair falando tudo que vem na cabeça, né? É Exatamente. uma E também a gente grande viveu, né? responsabilidade com a informação que está sendo passada, né? Sim. Tanto o que vocês viveram e também com especialistas que Sim. entendem, né? De todo o processo, a burocracia, como você falou, tem toda uma papelada, gente. Eu simplesmente achava que tinha sido um acordo com a sua amiga, com a amiga de vocês e pronto, Não. aconteceu. E isso é uma coisa, tá? Que Muito as pessoas maior. ficam indignadas. Tipo, por que se é amiga, por que tem contrato? Gente, bom, porque a gente tá falando de duas vidas, né? Isso. Tipo, é a vida do bebê e é a minha vida. Não dá pra gente fazer. Então vamos resolver isso aqui numa conversa de bar. Tipo, não é. Pode ter começado numa conversa de bar, mas não se desenrola desse jeito. Tem coisas que eu preciso cumprir, que eu precisei cumprir como gestante, né? Tá no. Fazer os exames certinho. Comer certo. certo, praticar exercício. Tudo mais. E tem os compromissos da família também, que Posso eles tirar têm. só uma dúvida? Todas de as leiga, dúvidas do mundo. que agora eu fiquei com isso na cabeça. E se uma das partes desistir? Tivemos isso. Tem que ter tem isso cláusula no no contrato. Tem. É contrato. tudo em contrato. É como se fosse, gente, um negócio. É um É um negócio. negócio. É um negócio. Só podia ter o dinheiro, né? É porque no Só não pode Brasil ir, não porque pode, não pode ser pode, remunerado. mas Importante. deveria poder. A gente é a favor. A gente é a favor porque, assim, primeiro que você tá cedendo o seu corpo em um tempo da sua vida. A gente trabalhava com internet, mas tem pessoas que não, né? Que são CLT, por exemplo. E aí, durante o período da pré-gestação, assim, tinha que fazer exame todos os dias, no horário de manhãzinha, tipo 7, 8 horas da manhã. Se você trabalha num emprego CLT, o seu chefe vai deixar você sair todos os dias de manhã para fazer isso? Não. Chegar atrasado Não. todos os dias? Depois, a questão da licença maternidade, a gente nem sabe até hoje, assim, se eu teria direito à licença maternidade. Porque quando você vai dar entrada no INSS... tipo, eu acho que mesmo uma gestação de aluguel, por exemplo, né? Quando você aluga, também é solidária, porque você também tá doando o seu corpo, né? Pra outra família. E aí, é tipo uma bonificação. Não é necessariamente você tá pagando aquele serviço, você tá comprando Sim. aquela pessoa. Mas você tá bonificando, você tá mostrando uma forma de gratidão. presenteando, agradecendo aquilo, porque nada vai pagar. Nada vai pagar. Não tem valor que pague A isso. família, jamais, né? não tem mais, não tem, nunca não vai tem. poder Tipo, pagar. como você coloca um Eles valor devem num ser sonho? extremamente gratos pelos E não gestos de que a vocês. gente deve algo, que eles devem algo pra gente, ou a gente Jamais. deve algo pra eles. Não é sobre isso, mas é sobre bonificação. Então, se a família tem, por exemplo, ela tem condição de presentear, por que não? Né? Sim. Então a gente é a favor disso. Assim, e vai em várias coisas. Tem pessoas que falaram, eu faria se fizesse uma lipo depois. Tipo, Por que não? por que não? Sim, Sabe? Né? Não é um salário, não é isso. sim. Mas essa questão até do... Porque quando você vai dar entrada ali no INSS para, por exemplo, pegar o salário de desemprego, de gestação e tudo mais, você precisa ter a certidão de nascimento da criança. Eu não tenho a certidão de nascimento da criança. Desde o momento que nasceu e foi para a mãe, o hospital colocou a pulseirinha RN da fulana. Tipo, não era RN meu. Sei. Uhum. Então, quando os pais foram registrar em cartório, foram com o documento do CRM, foi com o documento da clínica de fertilização, falando que eu abri a mão daquela criança, né? Que aquela gestação não era minha. Que aquele bebê, ele era todo da família. Mesmo se não fosse
células da família, se fosse uma óvulo doação com um banco de Então, espermas. se por acaso você dissesse, não, esse menino é meu, eu quero esse menino, não poderia. Não Não pode, poderia. porque não é. Não é. Não né? é. Nunca Nunca foi. foi. Sim. E mesmo se a família desistisse, tipo, tinha cláusulas lá que Então a você gente... também não Então precisa. ia ficar pra avó, ia ficar É. pra Tanto tia. que teve um dia que eu cheguei pra mãe e eu falei, beleza, assim, eu não quero essa criança. Eu não quero. Eu não quero mesmo. Não, a gente não tá prevendo uma criança na nossa família, não cabe outra criança na nossa temos condição. realidade. Tipo, não queremos essa criança. Se Deus me livre, mas se você morrer e o pai morrer, com quem vai ficar essa criança? Com a avó. E se a avó morrer? Se acontecer a pior fatalidade, com quem que vai ficar essa criança? Porque com a gente não vai. E tudo isso vai no contrato. No contrato. Gente, Então, se acontecer alguma coisa, é ficar com a família da mãe ou com Até a família porque do a partir pai. desse momento, a criança é legalmente dos pais. Sim. Então é o mesmo processo. Tipo, a Gabi tá grávida, ela não quer a criança. É dela, né? A criança é dela. Pra onde vai essa criança? Vai. Uma família pode. Uma da família dela, né? Então, a irmã dela, a mãe dela pode querer a criança. Sim. Se não quiser, vai pra fila da adoção. É, que é outra coisa que a gente é meio contra, assim, porque a gente acha que deveria poder escolher a família que vai ficar com. Sim, É, com certeza. Você poderia, né? Ia facilitar Mas é muito isso o também. A processo. família esperou essa criança por 16 anos. Ela não querer essa criança. Não, assim, eu tirei a dúvida só realmente por, É. poxa, eu fiquei curiosa e eu acho que as pessoas também E a acabam gente ficando também tirou essa dúvida, porque É. também era uma preocupação. É. E se você desistir? Não, e teve hater que falou, certeza que a família vai desistir. Eu falei, gente, você acha mesmo? 16 anos esperando você vai desistir? Poxa, Ah, vida. pelo amor a de galera Deus. também Não não ajuda, né? Não facilita. Não facilita. Gente, teríamos aqui tempo pra... É, Eu até perdi aqui a contagem. Que horas são aí? não sei, são 3h30. Ah, isso então já deu tempo do episódio. Poderíamos ter parte 2, parte 3, parte 4. Eu queria deixar um espaço pra vocês duas deixarem uma mensagem diante de tudo isso que a gente conversou. Se faltou alguma coisa que eu não perguntei, também fiquem à Acho que vontade. sempre vai faltar coisa. Então, é porque. Mas assim, vocês são maravilhosas falando, então, assim, excelentes comunicadoras, por sinal. Poderia ter, de repente, aí um podcast só pra vocês. Já olha, pensamos recadinho. nisso. Já já pensou pensou. nisso, é. Porque realmente a história de vocês é impressionante, que inspire outros casais, outras mulheres, e que esse assunto que é tão bonito de falar, que é um Uhum. gesto muito bacana, assim, é grandioso um gesto desse que vocês tiveram. Então, que informações verídicas, corretas, cheguem a mais pessoas, que foi isso que vocês estão fazendo Sim. nas redes Uhum, sociais. uhum. @das Nenas reforçando aqui. Sim. E por favor, deixem aí a mensagem de vocês pra gente encerrando o nosso episódio de hoje. Eu sou, assim, muito grata pelas duas terem topado. A gente que é muito grata, né? A gente quase não veio por causa do nosso filho, né? Que Sim. ficou. Então a gente agradece muito, imensamente, o convite. A gente ama falar, a gente quer inspirar as pessoas, a gente quer trazer o lado bom da vida. Teve uma seguidora que falou esses dias que, tipo, ela tava com depressão e quando ela viu a gestação do Pancho, ela falou: ai, existe pessoas boas no mundo, sabe? Deu um pouco de esperança pra ela. Então eu acho que a gente quer passar um pouco disso também. Sim. Não de um jeito fantasioso, porque a gente também tem os momentos de dúvida, de desespero, de angústia. Porque somos todos seres humanos, né? Exatamente. E mas... qualquer casal também tem seus problemas, tem suas Isso. dificuldades. É isso. Exatamente. Sim. Então, que é isso. Acho que é isso, né? Não, é que a gente, assim, uma coisa que pode ter certeza que tudo que a gente falar é uma coisa que a gente vive e é uma coisa que a gente tá falando com o coração. Então a gente nunca vai passar alguma coisa que não faça sentido pra gente. Uhum. E a gente ama falar sobre qualquer tema. Não tem nada que não possa ser perguntado. Nós somos ou falado. milênios, então a gente trabalha, Todos nós. se Todos nós. esforça, A gente se pesquisa, dá o sangue. E sejam bem-vindos. Gente, muito obrigada, Gabi, Obrigada, Thaís, minha xará. Eu gente. amei, esse episódio ficou sensacional. Eu espero Ah. que bombe por aí, que chegue a muitas A gente pessoas. também. E quem sabe a próxima vez a gente faça outro episódio aqui juntas. Com certeza. Sim. A vida Assunto muda não vai faltar. Nossa, E a nossa vida muda muito rápido. Então pode É. ser que da próxima vez aconteça qualquer outra coisa. aí. Exatamente. Exato. Exatamente. Pois, ó, um beijo. Gostaram de Obrigada. participar? Foi legal? Muito, Vamos. foi maravilhoso. Adorei, A adorei. gente ama, muito bom, foi maravilhoso. Pois até uma próxima. Obrigada, tá? Obrigada, meu bem. obrigada. E obrigada a você também que nos acompanhou. Um cheiro grande. Não deixe de compartilhar, curtir, comentar, seguir a gente. Lembrando
Lembrando que todos os episódios da Vida Delas estão disponíveis no canal do Diário do Nordeste no YouTube, também nas principais plataformas de áudio, como Spotify, você deve acompanhar muito bem. E também a gente está presente na Verdinha, na rádio, também esse podcast vai lá na rádio. Então, gente, um cheiro grande e até o próximo episódio do podcast A Vida Delas. Tchau, tchau! Tchau!